Oi pessoal, hoje eu estou aqui para dar uma aula das melhores dicas de sutura que você pode ter. Tenho certeza que é a melhor aula do YouTube, beleza? E para isso a gente vai usar o Perquads, obviamente. Então vamos começar agora tirando o nosso nylon do pacote. Agora a gente vai tirar a agulha com o porta-agulha, beleza? Delicadamente, aqui também, porque ele costuma quebrar esse fio é extremamente delicado. Pronto. Agora eu vou colocar o meu fio em cima do olho. Eu tinha um professor que sempre falava que a córnea do paciente é a mesa do cirurgião. Então sempre deixa o fio ali perto para você saber o que está acontecendo. Primeira dica, pessoal, como pegar no instrumento. A posição que a gente tem mais precisão na mão é a posição de tripé apoiado, que é essa posição desse jeito, beleza? Essa posição que você coloca uma chave na fechadura, que você desembola um cordão de ouro, que você escreve. Então é a posição que a gente tem mais perícia ali. Outra coisa, mantenha as mãos relaxadas. Evite flexionar ou estender o punho, porque você perde limitação, você limita o seu músculo. Deixa ele mais ou menos na posição primária. Primeira dica que a gente vai dar, pessoal, como manipular o fio. Olha só, se eu tento pegar o fio aqui no ar, eu tenho uma certa dificuldade. Então, dá um pouquinho de linha, você consegue ver aqui essa quantidade, apoia o fio na pele do paciente, na conjuntiva ali, e aí eu consigo pegar. Nessa posição, se eu quiser dar o fio para lá, o ponto para lá, ou nessa posição aqui, se eu quiser dar o ponto para cá. Lembrando de sempre pegar a agulha com o porta-agulha e o fio com a pinça, justamente por causa dessa foto que eu estou mostrando aqui. Se você pegar o fio com o porta-agulha, você vai mastigando o fio e ele vai acabar quebrando naquele ponto. O porta-agulha ele é bruto, assim, ele não é para poder pegar fio delicado. E se você ficar pegando na agulha com a pinça, igual está mostrando nessa imagem aqui, você vai destruir o seu material. Daqui a pouco você não consegue pegar mais o fio com ela, beleza? Em relação à distância da pega da agulha, pessoal, existe uma regra, que é a regra do 2/3, 1/3. Ela diz que você deve pegar mais ou menos a 2/3 da ponta da agulha. Justamente igual eu estou fazendo aqui e justamente igual está mostrando nessa foto aqui em cima. Essa é a posição perfeita. Se eu pegar muito na ponta da agulha, primeiro que eu vou passar no fio, na pele do paciente, e não consigo ir mais para frente, porque o meu porta-agulha está atrapalhando. Segundo, que eu vou amassando a parte cortante da agulha. Vocês podem reparar que essa agulha tem uma parte cortante, a barriga dela é triangular. Se eu ficar pegando muito na ponta da agulha, eu vou acabar amassando a parte cortante e aí eu acabo destruindo meu fio, ele não consegue cortar mais bem, beleza? Se eu pegar muito na parte de trás, pode acontecer igual aconteceu nessa foto. Geralmente eu vou tentar fazer um movimento de sutura, ó, já tô pegando errado aqui. Vou tentar fazer um movimento de sutura e eu vou acabar amassando a agulha, igual vocês estão vendo aqui em cima. Então, a posição certa de pegar a agulha, 2/3 da ponta. Ó, 1/3, 2/3, eu pego mais ou menos nessa posição. Beleza? Agora a gente vai dar a dica de como passar o fio. Ó, vou passar o fio fazendo o movimento natural da agulha, um movimento de círculo. Ó, empurrei bastante para eu não pegar nessa região aqui, para eu não amassar o fio. Então eu vou lá na parte de trás e pego. Beleza? Agora passando ao contrário. Ó, como é que eu vou manipular o meu fio? Peguei ele aqui, coloco ele na córnea, na conjuntiva, seguro a 2/3 da agulha, posso passar para cá. Geralmente a posição de sutura para frente ou para trás são as mais simples. As posições de sutura que são mais desafiadoras são as laterais, que você tem que virar o punho e fazer o movimento. Mas é simples também, olha só, ó, pego o fio aqui, nesse caso eu vou pegar virado para lá, e aqui eu posso virar minha mão para cá e dar o ponto nessa direção, ó, pego lá na parte de trás e empurro mais, e aqui eu pego aqui. Muito simples também e super necessário na hora das cirurgias conjuntivais. E por outro lado a mesma coisa, aqui eu posso até usar uma outra mão, a mão esquerda, mas eu posso vir aqui e dar o ponto nessa posição. Para eu poder treinar isso aqui, pessoal, às vezes geralmente eu nem corto a conjuntiva, que aí eu não uso ela. Mas se eu quiser cortar, é a mesma coisa, beleza? Então vamos lá para a prática de verdade, vamos dar um ponto aqui. Ó, vou deixar o meu fio aqui no cantinho, vou pegar a minha tesoura e vou dissecar essa conjuntiva. Agora eu vou fazer um corte aqui só para eu conseguir suturar e pronto, abri aqui. Vamos para dar o ponto agora, a gente vai iniciar com um ponto simples. Peguei a 2/3, ó, vou dar o ponto, apoiando bem a mão no rosto do paciente. Posso passar um lado de cada vez ou posso passar os dois simultaneamente. Aqui já está alinhado, então vai ser muito fácil. Passei o ponto e deixei um pouquinho ali. Voltei com o fio aqui para ele ficar guardadinho. Olha só, pessoal, essa dica aqui vale
ouro. Olha só, se eu tentar pegar isso aqui assim, ó, e tentar dar esse ponto. Olha a dificuldade que eu tenho. Eu preciso de alinhar os fios com os meus instrumentos. E a dica de ouro é: mantenha as duas pontas do fio, a longa e a curta, contra o porta-agulha. Então olha só, ó, eu boto essa ponta para cá. Eita, só um minuto. Olha, coloco essa ponta longa para lá e essa ponta longa para cá. Se eu fizer isso, olha a facilidade que eu tenho para dar esse ponto. Extremamente fácil. Se eu não quiser gastar fio, eu simplesmente desfaço. Ó, novamente, se eu pegar isso contra, eu não consigo passar o fio. Aqui fica difícil. Eu vejo muita gente fazendo isso. A dica é simplesmente coloque os dois pontos do fio para o lado oposto. Ó, com um pouquinho de fio, pessoal. Jogo para lá e pronto. Muitas vezes, a parte mais curta do fio, ela tá virada para cá. Se você der um ponto nessa posição, ela vai ficar para cá. E aí eu não vou conseguir pegar. Olha só. Olha a volta que eu tenho que dar para poder pegar o fio. Eu tenho que mexer muito a minha mão. Agora, se o fio estiver para lá, ó, olha a facilidade. Eu já faço os dois nós e passo para lá. Beleza? Então, só terminando ele aqui, ó, puxei a parte longa para poder diminuir aqui, ó, frouxa um pouquinho, ó. Puxa a parte longa e deixa essa parte bem pequenininha. Se eu ficar puxando essa parte do fio, a hora que eu cortar, essa parte vai se perder. Então, olha só, olha o tanto de fio que eu perco aqui, ó. Se eu puxar só a parte longa, puxa a parte longa, mantém a parte curta aqui, eu desperdiço pouco fio, beleza? Agora a gente vai fazer um ponto inteiro para pegar todas as dicas, beleza? Vamos lá. Primeiro a gente pega o fio com um pouquinho de linha. Eu posso pegar ele nessa posição ou posso pegar ele contra. Eu simplesmente viro aqui, viro a agulha e posso pegar nessa posição. Olha a facilidade. Aqui eu pego um pouquinho perto da ponta para eu ter mais destreza também. Peguei a 2/3 da ponta da agulha e aí vou fazer a sutura. Lembrando de apoiar bem a mão no olho do paciente. Jogo bastante a agulha contra a ponta para eu não ter que pegar aqui e cegar a minha agulha. Então, puxo. Passei o ponto com facilidade. Deixo uma exposição pequena ali e volto com a agulha para perto ali onde eu possa ver. Lembrando que as duas pontas têm que ficar contra o porta-agulha. Então, olha só, se eu tentar dar o ponto aqui, ó, não vai dar certo. Se eu jogar para o lado de cá, as duas pontas, ó, contra o porta-agulha, eu consigo dar o nó com uma facilidade absurda. Pronto. Extremamente simples. Frouxo um pouquinho, porque eu estou desperdiçando muito fio aqui, ó. O que eu faço? Frouxo o nó, jogo essa pontinha aqui, ó, pertinho do nó e puxo só a parte longa. Fechei o nó. Ó, de novo, contra o porta-agulha, as duas partes. Contra o porta-agulha. Aí o que eu vou fazer para não deixar o nó frouxo? Puxo a parte longa, faço uma certa tração nele para ele apertar e depois só travo o nó. Depois a mesma coisa. Ó, note que essa ponta tá para cá, então olha a dificuldade que eu tenho para poder pegar ela. O que eu vou fazer? Vou jogar essa pontinha para o lado de lá. Joguei ela para cá. Ela tem uma memória, então fica difícil às vezes de deixar. No olho, quando a conjuntiva está úmida, ela consegue até parar. Mas aqui no modelo, como ela está seca, às vezes ela fica voltando. Então eu boto ela aqui, pego um pouquinho de nó e seguro lá e puxo. Beleza? Extremamente simples, né, pessoal?
E agora a gente vai deixar essa lista de tarefas aqui para vocês fazerem. São alguns exercícios só para guiar vocês no treinamento aqui no simulador, beleza? Tira alguns minutinhos por dia para vocês treinarem ponto também, é importante, beleza? Um abraço!